Um seguidor nosso perguntou se seria possível reverter uma justa causa aplicada pelo empregador em razão da desídia do empregado, ou seja, em razão da sua desídia. Hoje trataremos da reversão por justa causa em razão da desídia. E se você gostou do tema dessa conversa e quer saber um pouco mais como evitar, como impedir uma justa causa, eu lhe convido a vir comigo depois da vinheta. Para entender como desconfigurar uma demissão por justa causa, é preciso primeiro entender alguns requisitos, alguns conceitos preliminares que estão previstos para o Instituto, para que eu te diga como poderíamos, em tese, reverter uma justa causa aplicada por desídia. Meus amigos, a justa causa é a penalidade máxima possível em uma relação trabalhista. Porque existe, em verdade, outras possibilidades de punições que o empregador pode lançar mão a fim de punir, a fim de orientar melhor o empregado. Por exemplo, é o caso de advertência, verbal ou escrita, suspensões, etc. Assim como existem diversas possibilidades de punição, deve também existir diversos tipos de condutas puníveis. E é por isso, meus amigos, que o legislador exigiu que existisse, primeiro, proporcionalidade entre a conduta faltosa e a punição. Porque não é aceitável que uma simples ausência ao trabalho, por exemplo, sem justificativa, seja punível de igual modo que um furto praticado na empresa. Não é mesmo? Outro requisito para a aplicação da justa causa é o requisito da imediatidade. Esse requisito determina que o empregador deve iniciar com a apuração da falta cometida pelo empregado imediatamente ao tomar conhecimento dela, sob pena de ocorrer um perdão tácito da falta, o que descaracterizaria também a justa causa. E por fim, um outro requisito também que é de suma importância e deve por isso ser observado é o da vedação do bis in idem. E o que significa o bis in idem? Pessoal, o bis in idem significa que o legislador resolveu vedar, melhor dizendo, o legislador determinou que para cada falta somente é possível a aplicação de uma única punição. De modo que, portanto, é ilegal a aplicação de justa causa posteriormente a uma advertência, por exemplo, para a mesma falta. Pois bem, então de posse desse conhecimento necessário para analisar o caso proposto por um seguidor nosso, vem comigo, vamos analisar esse caso. O nosso colega inscrito no canal informou que ele faltou ao trabalho em 3 oportunidades distintas. Então ele avisou o seu supervisor o impedimento, mas se predispôs a trabalhar no seu dia de folga para não prejudicar a empresa. Ocorre que na terceira falta o seu empregador aplicou uma suspensão e a penalidade de justa causa por desídia. E é por essa razão então que ele pergunta se é possível reverter essa demissão para a demissão comum. Meus amigos, a desídia é melhor compreendida como comportamento indolente, preguiçoso, desanimado, pouco afeito às obrigações e às responsabilidades para com as atividades previstas para o cargo. O ministro Sérgio Pinto Martins melhor define, ele entende que a desídia é o conjunto de pequenas faltas que são cometidas e devidamente punidas ao longo do trabalho, do contrato de trabalho, e que somadas tornam a relação empregatícia insustentável. Conforme relatado, o nosso colega faltou apenas 3 oportunidades e se comprometeu a fazer o trabalho em seus dias de folga. Ora, meus amigos, convenhamos, o empregador indolente, o empregado indolente, ele não está preocupado com as atividades do seu cargo. Vocês não concordam?
Afinal, o empregado preguiçoso, ele pouco se importa se as suas responsabilidades são observadas ou não. Ele pouco se importa se as atividades do cargo seu vai prejudicar um outro alguém ou não. E de modo que, portanto, quando o colega, segundo entendemos, quando esse colega manifestou ao seu empregador a vontade de realizar o seu trabalho no dia da sua folga, ou então a vontade de cobrir algum colega no dia da sua folga que tenha problemas pessoais, tais e quais os dele, na verdade, esse colega ele revelou-se um trabalhador verdadeiramente motivado com as suas atividades laborais. Afinal, de modo que, portanto, qual é o trabalhador preguiçoso que se importa com o seu cargo, com as suas atividades? Nenhum. Então, sob esse prisma, esse colega, como ele está interessado em fazer o seu cargo, mas ele está interessado em fazer as suas atividades, mas ele esteve apenas impedido por conta da filha, então ele não pode ser considerado, sob esse prisma, como um empregado indolente, não é mesmo? Além disso, segundo entendemos, o empregador deveria ter aplicado advertências verbais para cada uma das faltas dele, e após bem mais do que 3 faltas, porque convenhamos, 3 faltas ao longo de um contrato de mais de 3 anos não é nada, e se o empregado não se corrigisse, não se emendasse, é que então, pensamos, o empregador poderia se valer de uma suspensão e eventualmente aplicar uma justa causa. Portanto, como a penalidade por justa causa exige que o empregado pratique uma conduta gravíssima, de tal modo que torne a relação laboral insuportável, e como as pequenas faltas praticadas por ele não foram punidas com as punições mais brandas, como a advertência, pensamos que a justa causa aplicada no caso dele deverá ser sim revertida em demissão comum. E por fim, entendemos que o empregador aplicou 2 penalidades para uma mesma falta. Vocês vejam, porque ele aplicou uma penalidade pela última falta, uma suspensão, e ele também aplicou então a justa causa. Então 2 penalidades por uma mesma falta. Ora, como a legislação veda a aplicação de 2 penalidades para uma mesma conduta, foi o que eu disse que é o bis in idem, então necessariamente a justa causa aplicada deverá ser revertida sob pena do juiz concordar com a aplicação de verdadeira injustiça. Assim, meus amigos, já me encaminho para o final, cabe ao colega consultar um advogado de sua confiança, apresentar documentos para que possam ser avaliados e se essa tese que defendemos é pertinente ou não para o caso dele. Então, ao fim e ao cabo, o colega apresentará uma reclamação trabalhista e pedirá para que a justa causa aplicada seja então revertida. Meus amigos, portanto, pensamos que é possível sim reverter uma demissão por justa causa se forem demonstrados os vícios na aplicação da penalidade que a tornem nula ou abusiva. E como consequência, o empregador deverá então pagar todas as verbas trabalhistas como se tivesse demitido o empregado, além de liberar as guias para o FGTS, saque do seguro-desemprego e sem prejuízo ainda do dano moral. E por fim, se você gostou dessa conversa, eu peço que dê um like, pois você já sabe muito bem que isso me ajuda muito, meus amigos. Eu peço também que deixe um comentário, uma dúvida ou questão, pois apesar de não poder fazer consultas específicas para casos específicos, eu posso sim realizar estudos acadêmicos sobre questões apresentadas, para que você saiba um pouco mais sobre os seus direitos. Abraços e até a próxima.